Olá a todos, muito bem-vindos. Fiquem essa live inteira. Tá assistindo ao vivo? Ótimo. Tá assistindo gravado? Veja até o final, que vale muito a pena. O nosso tema de hoje é o novembro azul, desculpa, fazendo cinema amarelo, mas o novembro azul, é por isso que está tudo azul, é por isso que o clima está propício para conversarmos sobre a saúde do homem com um dos principais urologistas aqui da Bahia, um dos mais atualizados, Dr. Nilo Jorge Leão. Primeiro, boa noite a todos que estão chegando, sejam muitíssimo bem-vindos. O Dr. Nilo Jorge Leão e eu conversaremos sobre a saúde do homem. Eu botei um climazinho aqui, uma música, um rockzinho, porque pensei que ele é um cara que gosta muito de rock. Meu querido Vitor Rich. E estão me ouvindo? Dá um ok aí que vocês estão conseguindo me escutar bem, tá bom o áudio, para poder a gente dar prosseguimento. Para quem não me conhece, então quando eu guardo aqui o ok, a sinalização do que o áudio tá legal, eu sou André Brasil, eu sou médico psiquiatra aqui em Salvador, na Bahia. Tenho um trabalho de psicoeducação já fazem muitos anos, mas aqui no Instagram já está completando 1 ano e meio que eu faço lives toda semana, praticamente, com alguns intervalos. E a proposta é tirar o estigma relacionado à saúde mental, à saúde como um todo, como hoje também. É um assunto que é carregado de alguns preconceitos, de estigma sobre a saúde do homem. Se fala do câncer de próstata, eu vou conversar com o Dr. Nilo Jorge sobre isso, estou aguardando aqui chegar mais gente. Aproveita o seguinte, aqui embaixo tem um aviãozinho. Nesse aviãozinho você pode convidar amigos, pessoas, principalmente os homens, para falar, para ouvirem o assunto de um mega especialista. O Dr. Nilo é pioneiro em cirurgia robótica, ele vai falar um pouquinho sobre isso, o que é a cirurgia robótica, os impactos e principalmente tirar os preconceitos relacionados ao assunto urologia e saúde do homem, não só câncer de próstata, mas outras patologias que atingem o homem. Bem-vindos todos, sejam muito acolhidos aqui, interajam. Se precisarem fazer alguma pergunta, perguntem. Só não usem interrogaçãozinha, senão vai fechar o rosto aqui do Dr. Nilo quando ele entrar aqui. Estou dando só um tempinho aqui para chegar mais gente. Vamos convidando, vamos trazendo gente, por favor. Quem também tem interesse em seguir outras informações aqui a meu respeito, eu tenho um canal no YouTube. Eu confesso que está um pouco desatualizado. Está um pouco desatualizado. É o youtube.com/barra Dr. André Brasil Psiquiatra. Vocês vão achar um conteúdo com mais de 100, eu acho que está com 110 vídeos, 120 vídeos falando sobre saúde mental. Eu estou para gravar agora. E também eu tenho, a partir do dia 11 do mês de dezembro, próximo mês, você está fazendo uma reformulação aqui no nosso perfil. Então você vai ter muitas surpresas, trazendo novidades assim para ficar cada vez mais atraente o público. Então, convidou amigos, convidou a turma toda. Deixa eu ver se o Dr. Nilo chegou aqui, ele estava com uma dificuldade de fazer logar, ele está aqui. Então, já podemos chamar o meu querido Nilo Jorge, enquanto eu convido. Até ele aceitar. Então, agora ele aceitar o convite aqui. Vou chegar, eu baixo uma musiquinha aqui. Seguindo aguardando o Jorge, ele mandou um no WhatsApp aqui, mas não consegui visualizar. Enquanto isso, saúde é muito importante. Então, nós médicos, trabalhamos com algumas premissas básicas de qualidade. O áudio ficou ruim, ele também está esperando o Nilo Jorge. Melhorou o áudio, porque quando a gente espera o convidado chegar, o Instagram ele reduz o volume de áudio. Eu peço apenas que melhorou, Ana. Melhorou, ficou baixo o áudio. Pensa se melhorando assim, porque quando a gente convida alguém, o Nilo Jorge chegou, agora o áudio vai ficar bom. Pronto, o Nilo já vai ficar conosco aqui agora.
Vocês vão dizer se vai estar o áudio. Tá bom. Guardando conexão. Você consegue logar aqui. Tá bem estranho esse dia no Instagram. Não sei se você tem percebido isso. A gente está tentando fazer algumas coisas no Instagram e está barrando a gente de vez em quando. Principalmente nas frequências de lives e tudo. E eu tô achando o público pequeno ainda, viu, turma? Por favor, convida a pessoas a partir do aviãozinho que você tem embaixo. Então, estou tentando, o Toninho está tentando chegar aqui. Viu, Ana? É justamente isso. Quando a gente ainda tem dificuldade, quando a gente faz live compartilhada, quando a gente chama o convidado, Nilo está aqui, mas não está aparecendo, Nilo. Você não tá aparecendo aqui. Você não tá visível ainda. Minha conexão está boa. Alguma coisa para logar aí. Isso aqui não é culpa técnica, não é problema técnico. É problema do querido Instagram. Rafael, bem-vindo. Joca Torres, bem-vindo. Todo mundo bem-vindo. Nilo, eu vou te reconvidar. Então, talvez o áudio fique instável agora, tá bom, turma? Você tá vendo? Eu não conseguindo ver o Nilo. Ele tá aparecendo. Tá muito... Eu vou tentar aqui... Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo reconvidá-lo. Vou reconvidá-lo aqui para ver se... Eu não estou vendo. Agora sim. Agora estamos conectados. Eu não estava te vendo, Nilo. Então, pensei que fosse uma falha de conexão. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Esse é o Dr. Nilo Jorge Leão. Para quem não conhece ainda, é um dos mais experientes, apesar de jovem, urologista do estado da Bahia e do Brasil. Pioneiro em cirurgia robótica. Então, nosso papo de hoje, Nilo, vai ser justamente sobre o Novembro Azul, mas não, a gente não vai focar apenas no problema da próstata, a gente vai um pouquinho adiante. Então, bem-vindo e boa noite, querido Nilo. Boa noite, meu amigo. Um prazer estar aqui com você hoje. Fico honrado aí com os elogios, com as palavras, muita bondade sua, mas me esforço aí para exercer minha especialidade com perícia, com dignidade, e fico feliz da gente estar aí podendo bater um papo aí sobre saúde masculina, que é um tema muitas vezes negligenciado, né? A gente vive numa sociedade onde o homem não se acostumou em ir ao médico. A mulher que é acostumada a ir ao médico quando inicia a vida sexual, quando vai fazer preventivo. E o homem, se você perguntar hoje, eu desafio você a perguntar a 5 pacientes, 5 pessoas que você conhece, quando é que um homem deve procurar o médico de forma preventiva, em quais momentos da vida, em quais fases? E muita gente não sabe responder isso, né? É uma pergunta relativamente simples, mas não faz parte da nossa cultura. Então, é um mês muito bom para a gente criar um pouco dessa consciência aí. Com certeza. Então, eu até vou fazer um depoimento antes de qualquer coisa aqui, porque esse meu querido amigo aqui é a pessoa que talvez me conheça melhor por dentro do que outra pessoa no mundo. Porque eu faço uma confissão. Então, eu fiz a cirurgia para retirada de um tumor renal e foi esse homem aqui que salvou minha vida. Disse assim, que ninguém como ele conhece meu corpo internamente, vendo fígados e outras coisas, do que ele. Então, e eu vejo a responsabilidade de um médico, de uma qualidade extraordinária. E quando eu entrei no Aliança, para uma suspeita simples, eu estava achando que eu estava com um cálculo renal, saí com o diagnóstico de câncer, ele estava em São Paulo, foi ligado no dia seguinte, aí estava já no Aliança, conversando comigo. E aí eu posso dizer, então, eu fui até uma dessas pessoas negligentes com a minha saúde, doutor Nilo, por conta de a gente achar que a saúde, nossa saúde, a saúde do homem, ela se restringe apenas à saúde prostática. Então, a próstata seria, digamos assim, o grande chamariz para o médico, para o paciente se cuidar, mas não é bem isso. Então, o que é que você tem visto no consultório? O que é que você tem encontrado na sua prática clínica com os homens que te procuram em termos de dúvida, dificuldade? Fala um pouquinho dessa experiência. Na prática, 80% dos homens só procuram o consultório quando está doente, quando está com dor, quando está urinando sangue, quando está broxa, quando está com algum problema sexual, quando está com alguma coisa que realmente impacta na sua qualidade de vida.
tá? 20% dos homens apenas, na minha vivência, procuram de maneira preventiva, de maneira a buscar promover saúde, a ver de que maneira ele pode atuar para evitar que doenças aconteçam, né? Então, esse programa, essa ideia do Novembro Azul, ela surgiu baseado em estimular a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas ela traz uma importância muito maior para a gente refletir sobre o homem cuidar da sua saúde como um todo. A gente sabe que muito mais do que câncer de próstata, por exemplo, as doenças cardiovasculares matam muito mais homens no mundo. Porque para mim travou aqui. Então, Voltou? acho que deu travada. Voltou, deu uma travada rapidinho aqui. Pronto. Então, voltando. O homem precisa se conscientizar da sua saúde como um todo. E é importante a gente lembrar, nessa fase, que não só o câncer de próstata mata o homem, o diabetes mata, o infarto, as doenças cardiovasculares de maneira geral, outros tipos de cânceres que não câncer de próstata, acidente de carro, alcoolismo, né, etilismo, tabagismo, né, doenças que você cuida tão bem no seu consultório. E todas essas questões matam. Quando você vai ver mortes por trauma, quem morre mais? Homem. Morte por assassinato, por acidentes automobilísticos, tudo está envolvido. A população masculina, de alguma maneira, ela é mais envolvida. E talvez muito porque falta um pouco esse processo de conscientização, de cuidado, de autocuidado, de promoção de saúde na população masculina. Então, hoje, a gente tem recomendações para o homem procurar o atendimento médico em todas as fases da vida. Quando nasce, o menino já tem indicação de procurar o urologista para ver se os testículos nasceram no lugar, para poder ver se tem fimose, se a fimose tem indicação, porventura, de algum tipo de tratamento. Né? Quando entra na adolescência, fazer a avaliação se tem varicocele, se os testículos estão se desenvolvendo de maneira normal, se o desenvolvimento puberal está dentro do habitual, dentro do esperado, né? Quando a gente evolui aí para a fase adulta, né, para o casamento, etc., para poder avaliar a fertilidade, né? Hoje, 40% dos casais brasileiros estão enfrentando problema de infertilidade conjugal, ou seja, estão tendo dificuldade para engravidar. Né? De repente, se a gente diagnosticar algum problema em fase precoce, como uma varicocele no homem, a gente consegue intervir e tornar o homem fértil no futuro. E aí, quando a gente entra na fase mais adulta, né, na fase mais adulta, assim, na fase mais madura, após os 45, 50 anos, aí começam a vir os problemas próprios da idade. Câncer de próstata, aumento benigno da próstata com dificuldade para urinar, né, diabetes e uma série de outras questões que podem estar envolvidas aí com o avanço da idade. Então, homem precisa aprender a se cuidar. Homem não sabe se cuidar. Homem, geralmente, André, é levado para o meu consultório pelo parceiro, pela parceira, é levado pela mãe, é levado pela avó, é levado pela irmã, mas geralmente ele precisa ser levado. Ainda há uma dificuldade. Rapaz, é muito engraçado. Tem homens, tem pacientes que vão para o meu consultório porque estão com problema de impotência sexual, de disfunção erétil, sentam no meu consultório. Eu percebo que ele quer falar sobre sexo, ele não consegue. Não, eu tô aqui porque eu queria ver como é que estão as coisas e tal. E eu pego e pergunto, você tá com algum problema sexual? Tô com dificuldade, tô impotente, não tô dando conta, não tá funcionando. Então, assim, é muito, muito interessante você notar que comportamentalmente o homem é treinado a ser forte, a ser autossuficiente, a não pedir ajuda a ninguém, entendeu? Então, essas campanhas, o Novembro Azul, ele vem para a gente tentar mudar um pouco isso. Não é só para ficar aqui falando, vamos fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata, vamos fazer visita periódica ao urologista, tudo isso é importante, tudo isso é muito fundamental. Mas a gente precisa falar da saúde masculina como um todo. O homem precisa cuidar da saúde mental, o homem tem que cuidar do estresse, tem que cuidar da depressão, tem que cuidar de hipertensão, diabetes, disfunções sexuais. Né? O homem que tem ejaculação precoce tem muito medo, muito receio de conversar com isso com o médico e muitas vezes não proporciona um prazer adequado para sua parceira, parceiro, enfim. Então, o homem precisa procurar mais o médico, né? Procurar mais ajuda, saber que hoje a gente está
numa sociedade onde as mulheres e homens estão cada vez mais em situação de igualdade, né, de oportunidades. A mulher tem crescido, né, tem essa coisa do empoderamento, do avanço da mulher, e o homem não tem que se ver mais frágil por conta disso. Ele tem que ver que ele precisa evoluir nos aspectos que as mulheres já são evoluídas, como, por exemplo, se cuidar. As mulheres vivem mais. Por quê? As mulheres infartam menos. Por quê? É só predisposição associada ao sexo ou é comportamental? O que, que a gente pode mudar na população masculina para poder a gente ter mais saúde? Né? Isso tudo precisa ser discutido nessa fase. Uma coisa que você falou, Nilo, que a saúde sexual, ela geralmente, é, de todas, é a mais que tem mais tabu entre os homens. Então, eu vejo que há algum tempo também, eu lembrei de um fato agora que eu posso citar, porque estamos fora da época política. Mas tem um político bem conhecido que há alguns anos propôs um projeto de lei na Assembleia Legislativa proibindo o exame de toque retal aqui na Bahia, porque diz que os homens não podem se submeter a esse tipo de exame, porque seria, segundo ele, humilhante ou uma prova de homossexualismo. Então, já chegamos a ter essa, desculpa o termo aqui, essa sandice, essa bizarrice aqui. E os homens, Rapaz, então, que assim como... Estou te ouvindo, que às vezes tá me falha um ouvindo? pouquinho o áudio. Tem umas oscilações, às vezes, de áudio. Eu acho engraçado essa questão do toque retal. E eu me lembro bem desse político que falou isso na TV, né? Queria propor um projeto para proibir o paciente de fazer toque retal. Isso é muita insegurança, né? Muita insegurança, muito medo, né? Para que isso? Isso é uma bobagem. Toque retal é uma etapa do exame físico super rápida, dura menos de 10 segundos. É um exame que faz parte, assim como examinar o abdômen, assim como auscultar o coração. É uma parte do exame físico. Isso é uma grande bobagem. Eu sou filho de urologista, né? E desde que me entendo por gente, os amigos, os parentes viravam para mim e falavam: ah, quando você for urologista já vai ter laser, já vai ter exame moderno, não vai precisar fazer mais toque. Tudo isso muito da brincadeira, mas o fato é que eu ainda enxergo o exame do toque, eu e a sociedade de urologia do mundo do exame físico. Tem um caso que eu gosto de contar muito interessante, de um rapaz que corta meu cabelo desde que eu me entendo por gente, é uma pessoa que é muito amiga, né? E sempre que eu ia cortar o cabelo, já o urologista falava: rapaz, vá lá no consultório, eu vou te examinar, você não precisa se preocupar com nada, eu quero só ver como é que você tá. E ele sempre enrolava e sempre me mostrava o PSA, que é um exame muito importante e que, na maioria das vezes, não altera antes do toque. E ele sempre me mostrava o PSA e o PSA era baixinho. E uma vez ele precisou pegar uma receita comigo no consultório e foi no meu consultório final. Nesse momento, eu fiz um toque e diagnostiquei um nódulo, um tumor extremamente agressivo, e ele tinha um PSA de 0,6, né? E ninguém esperava que ele tivesse um câncer de próstata. Eu fiz o diagnóstico, tratei. Isso já tem 3 anos, ele está curado, está bem, urina bem, vida sexual normal, e a gente pôde resolver o problema dele num dos raros tumores, é importante se dizer, num dos raros tumores que não altera o PSA, mas é perceptível no toque retal. É importante dizer que o toque, ele pode diagnosticar uma... Voltou. Botou a Tá pausando. conexão. Então, só uma coisa que eu gosto de dizer é que fala assim: ah, mas são tão poucos tumores que se diagnosticam somente pelo toque e tal. Então, por que que faz? É porque para aquele paciente que não for diagnosticado por toque, 1%, 0,5% é 100%, né? Uhum. Então, a gente que é médico, a gente se pega muitas vezes em estatísticas, em números, e a gente tem que lembrar que para quem tem problemas, para quem perde, para quem morre, para quem tem uma situação de maior gravidade, 0,5%, por mais que estatisticamente a gente esteja coberto, é 100%. Então, a gente sempre tem que atuar de maneira a minimizar problemas, a tornar os diagnósticos mais precisos e fazer sempre o nosso melhor. Com certeza. Isso aí,
A gente está com um público aqui, Nilo, bem variado, de urologistas, médicos, colegas que estão aparecendo aqui, e de psicólogos e psiquiatras que estão nos assistindo aqui, que fazem a base aqui do canal. Então, a gente faz uma interface muito grande na saúde sexual do homem, porque geralmente as mulheres, como você falou, as mulheres que levam o homem ao consultório, às vezes não é, digo, não é só a esposa, nem namorada, mas mãe, avó, leva para poder fazer a avaliação como outro qualquer. Também me lembro de uma história, meu reparo, e deixei ele na oficina, peguei um táxi e conversei com ele, que era médico e tal, e o motorista de táxi começou a conversar que estava com ejaculação precoce. Então eu estava ejaculando, aí eu conversando, eu digo, olha, isso aqui pode ser resolvido fácil com a consulta, mas ele perguntou, tem um remédio para isso? Na época eu fui audacioso, eu falei, olha, tente esse medicamento X, um bem conhecido no mercado, na época, você tem palavra de uns mais de quase 20 anos isso, ele tomou a medicação, pegou meu telefone, dias depois ele falou, doutor, você me curou com aquele tratamento. Eu digo, mas não isenta de você procurar um especialista. E por um bom tempo eu tinha o telefone dele, já procurou uma avaliação psicológica, já procurou por que você está tendo essa ejaculação precoce. Muitos casos, Nilo. Então, sei que a curiosidade aqui, de muitos psicólogos estão aqui, você tem uma estatística, assim, geral, de casos de impotência, de disfunção erétil por conta de problemas psíquicos? Quando alguém chega lá, eu quero corrigir meu hormônio, e você diz, não é por aí. Como é que você vê isso na sua prática? A maioria dos casos de disfunção sexual, de impotência, né, de disfunção erétil, são de origem psicogênica, né? Principalmente quando a gente está falando do público mais jovem. É muito interessante a gente ver garotos de 20, 25 anos, iniciando vida sexual, estarem com impotência, com dificuldade para ter ereção. E a gente observa o quê? A gente observa que a ansiedade gerada nesse público para iniciar a vida sexual, ou para satisfazer a parceira, ou para ter um desempenho espetacular, muitas vezes acaba interferindo de maneira negativa na função sexual, e esses pacientes acabam apresentando disfunção erétil. É engraçado, André, e eu gosto de dizer isso, que a maioria dos meus casos de impotência sexual, ejaculação precoce, eu consigo resolver com uma boa conversa, com um bom bate-papo franco, tá? E com dicas, orientações. Então, por exemplo, médico tem muito tabu, muita coisa de ficar conversando sobre masturbação. Converso com meus pacientes, eu falo, ó, você precisa se masturbar, precisa bater punheta, precisa se conhecer seu corpo. A gente tem que falar assim, de maneira, na linguagem simples, em que a gente entenda. Você precisa ir lá para o banheiro e sentir quando é que você está perto de ter o orgasmo, para no momento que você for ter uma relação sexual, você poder ter esse autocontrole. Você tem que treinar para depois você jogar, né? É sempre assim. Então, isso é muitas vezes mais importante e funciona muito melhor do que tratar, né? Eventualmente, alguns casos de ejaculação precoce mais graves, onde o paciente tem orgasmo mesmo antes de penetração e tudo, eu lanço mão do uso de uma medicação muito comum, que é a paroxetina, e isso resolve a maioria dos pacientes, né? Então, o que eu gosto de dizer é isso. Um bom bate-papo, um bom estímulo ao autoconhecimento por parte do paciente, na maioria das vezes resolve o problema. A maioria dos casos de impotência sexual é de origem psicogênica, principalmente no público jovem. Quando a gente vai para homens mais maduros, aí ultrapassando os 50 anos de idade, a gente tem que ficar mais atento às taxas hormonais, a gente tem que ficar atento ao colesterol, a gente tem que ficar atento à hipertensão, diabetes, tudo isso descompensado pode, de alguma maneira, interferir, né, no desempenho sexual. Outro aspecto muito interessante da gente comentar é que o excesso de prescrição de hormônios em pacientes jovens, às vezes de maneira com cunho puramente estético, pode ter consequências negativas lá na frente. A gente tem que lembrar que quando você tem um excesso de testosterona no corpo, os testículos são inibidos a produzir testosterona. E aí lá na frente você quer parar de tomar testosterona porque existe toxicidade ao tempo prolongado de exposição ao hormônio, né? O hormônio em excesso pode fazer mal para o fígado, pode estimular o desenvolvimento de tumores. Então lá para frente esses homens recebem parar de tomar anabolizante. Quando isso acontece,
os testículos estão atróficos, eles sofrem um processo de feedback negativo e param de produzir testosterona. E muitas vezes esses homens sofrem com infertilidade, com impotência sexual. Então tudo isso tem que ser bem pesado, bem discutido. É muito importante a gente tocar em assuntos que existem, estão aí. Todo mundo sabe que existe o uso de anabolizantes, testosteronas, prescritos inclusive por colegas, é cada vez mais usual, mais comum, e a gente tem que conversar sobre tudo isso. Como o tema é disfunção erétil, eu achei que é prudente a gente tocar um pouquinho nesse assunto. Isso. E eu vejo muito também a venda hoje, Nilo, de desses anabolizantes no mercado negro, assim, no mercado negro, vírgula, em sites de venda aberta, então estimulando o homem a consumir esses anabolizantes com a pecha de anabolizante natural e evita que o homem vá à consulta para conversar especificamente sobre o problema dele. Se envolve a questão psíquica, aí que a coisa fica mais complicada ainda, porque quando eu recebo pacientes que vêm com queixa, é muito difícil o psiquiatra, isso é muito, muito raro mesmo. Alguém chegar na porta dentro do meu consultório e chegar, eu vim aqui por conta de disfunção erétil, a não ser quando encaminhado por um especialista. É diferente. Mas espontaneamente eles não vão procurar um psiquiatra para tratar uma questão. Uma pergunta aqui que surgiu para a gente é possível apresentar apenas um sintoma caso eu tenha um tumor na próstata, como sangue na urina, por exemplo? Última pergunta. Vamos lá. O tumor de próstata, o câncer de próstata, ele é famoso por ser silencioso. Ele é um câncer indolente. Ele é um tumor que costuma não se manifestar nas fases iniciais. Então, o que é que acontece, André? O homem que esperar apresentar sintomas para poder procurar fazer o diagnóstico, esse homem provavelmente já vai descobrir o câncer em fase avançada, em fase metastática, quando o tumor já está espalhado para outros órgãos. Daí a importância de fazer os exames periódicos a partir de uma determinada idade, que eu já reviso adiante. Em relação à pergunta específica dela, a presença de sangue na urina, ela não direciona a gente para pensar, em primeiro lugar, em câncer de próstata. Em homens mais velhos, sangue na urina nos deixa preocupado com outro tipo de tumor, que é o câncer de bexiga. Tá? O câncer de bexiga muito associado ao tabagismo, ao cigarro, um câncer extremamente agressivo, que a gente sempre pensa quando tem sangue na urina. Mas o fato é, cálculo renal pode dar sangue na urina, câncer de rim pode dar sangue na urina. Então, se você está com alguém que teve sangue na urina, não é para se desesperar. Uma simples infecção urinária pode dar câncer na urina. Mas o fato é que sangue na urina precisa ser investigado de maneira muito minuciosa, com exames de imagem, exames de urina, exames laboratoriais de sangue, para a gente poder ter um diagnóstico bem feito. O que não dá é para ficar na torcida brasileira, esperando o dia que vai parar de urinar sangue e torcendo para ficar tudo bem. Assim não funciona. Tá? Sangue na urina é um sinal de alerta e a gente precisa ficar esperto. Sangue no esperma, que é o que a gente chama na medicina de hematoespermia, Tem uma travada assim, básica, normal. É para mim que eu vou fazer para ele aqui, eu vou depois, aqui sobre a novilha. Não vai escapar, não. Viu fazendo ali Quitibá. Pronto, voltou. Um primo meu fazendeiro, figura que está aí. Mas vamos lá, tinham me ligado aqui. Aí, Paulo, novilha. eu estava falando que sangue no esperma. Um abraço, Zé. Sangue no esperma, ele pode ser uma coisa benigna, mas ele pode estar associado também à presença do câncer de próstata. Então a gente tem que ficar atento também. Mas a mensagem que eu quero deixar é que câncer de próstata é uma doença silenciosa e por isso é importante fazer exames periódicos, né? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia atual é que negros, e nós vivemos em Salvador, a cidade mais negra fora da África, né? Negros precisam começar a partir dos 45 anos porque possuem mais câncer de próstata e possuem cânceres de próstata mais agressivos, né? E pessoas que têm parentes de primeiro grau, como pai e irmãos com câncer de próstata, também precisam começar a partir dos 45 anos o toque e o PSA. Todo o resto da população, a gente pode começar aí a partir dos 50 anos de idade. E coisa também que as mulheres que estão aqui assistindo, elas sabem disso, quando elas vão fazer uma
no processo seletivo, muitas vezes é solicitado um exame ginecológico, é solicitado. A UME não solicita, quer dizer, a gente vai em concurso, geralmente só se pede glicemia, colesterol, eletrocardiograma e raio-x de tórax, são exames ocupacionais, mas ninguém pede. Acho que devia ser um alerta à população masculina, porque se encarece o Sistema Único de Saúde, são doenças que são muito bem tratadas quando diagnosticadas com precocidade. Então, isso é uma questionável, seja os tumores, ou também a questão sexual, as disfunções sexuais, no caso do homem, disfunção erétil, a ejaculação precoce, são tratadas com muito êxito com abordagem terapêutica, seja medicamentosa, que a gente produz, ou abordagens alternativas, no caso da disfunção erétil, não digo alternativa, mas não médica, no caso, as psicoterapias. E eu sei que também que houve um avanço muito grande, interrompi, desculpe. Só um comentário aqui, André, que o pessoal comentou aqui, falando sobre o estímulo ao uso de anabolizantes nas academias. Eu queria fazer um comentário aqui e dizer que a gente busca muito culpado, às vezes, para coisas que não tem culpados, né? Mandar um abraço aqui para Tiago, que é meu professor de educação física, com quem eu treino, um cara super sério, nunca me estimulou a tomar nenhum tipo de anabolizante, e dizer que eu sei que tem muitos profissionais de educação física sério, assim como existem médicos sérios e médicos não sérios, advogados sérios e advogados não sérios. Eu não gosto de generalizar. Mas o que eu posso dizer é que há sim, é fato, e a gente tem que falar isso abertamente, é ação do uso de hormônios, de testosterona, de anabolizantes, de maneira regular e até de maneira trivial nos consultórios médicos. Né? Eu não quero citar especialidades, entre aspas, que crescem muito ultimamente prescrevendo essas medicações para não ser indelicado. Mas eu queria dizer que a culpa não é desse médico que prescreve. A culpa não é do professor da academia que eventualmente indica um anabolizante. Essas pessoas existem porque existe uma futilidade por parte das pessoas que querem usar essas medicações. Né? Eu te confesso, já tive vontade de usar várias vezes. Né? Eu estou lá na academia fazendo meu exercício, eu esperava ter um resultado mais rápido, né? E os anabolizantes muitas vezes apontam para um caminho do que é mais rápido. É mais rápido você tomar um anabolizante e crescer o bíceps do que você se esforçar em fazer uma dieta e fazer exercício regular todo dia. O fato é que esses profissionais prescritores de anabolizantes, eles existem e quem vai neles sabe que eles são esse tipo de profissionais, porque existe uma demanda de público que busca isso de maneira muito específica. Então a gente tem que falar, isso é o chamado papo reto. Essas pessoas existem porque existe uma busca. E talvez seja até melhor que essas pessoas tomem sob orientação médica do que tomem a esmo aleatoriamente sem nenhum tipo de orientação. Tá? Então, eu queria dizer que o problema não está nos professores que indicam anabolizante, ou no amigo da academia, ou no farmacêutico que entrega sem receita. O problema está em que tem muita gente querendo sempre o caminho mais fácil. Isso tem que ser dito de maneira muito sincera. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, vou até tentar corrigir a pessoa, não sei se algum medicamento da sua área, Nilo, se chama Vivans, porque tem um da psiquiatria que se chama assim. Não, é seu mesmo. Usado para disfunção. É meu, então é o Venvance. Na verdade, ele é um remédio indicado, não é indicado para disfunção. Perguntando aqui a Elaine se o Venvance só é usado para disfunção erétil. Na verdade, não é indicado para disfunção erétil. Inclusive, pode o Venvance piorar, porque ele é uma anfetamina. Ele é a lisdexanfetamina. Ele é um derivado de anfetaminoide, quer dizer, pode piorar várias funções. Eu sou muito crítico em relação ao uso de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. E pode, como o Nilo falou, pode piorar a situação. Não tem indicação nenhuma. O médico que fez a prescrição não foi muito feliz e está agindo como a gente chama de off-label, fora indicação, mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma recomendação específica. A pergunta, e Milena mandando você abraço aqui, viu Nilo? Obrigado, Milena. Desde cedo agradecendo aqui, desde cedo a sua vida e a sua família por sua existência, por ter me deixado aqui vivo nesse plano aqui. Nesses últimos anos, teve um grande avanço nos procedimentos cirúrgicos, e você, aqui na Bahia, é um dos pioneiros na cirurgia robótica. Fala um pouco sobre o que é
em linhas gerais, a cirurgia robótica? Então, André, sendo bem resumido, a próstata, né, 1 em cada 8 homens vão ter câncer de próstata. Nem todo câncer de próstata precisa de tratamento cirúrgico, alguns podem ser só observados, né, mas a prostatectomia radical, que é a remoção radical da próstata e das vesículas seminais, é o tratamento considerado padrão ouro, é aquele com maior chance de cura. O que é que acontece? A próstata fica numa região muito escondida, na pelve, apertada, espremida entre ossos, e o acesso com a mão é difícil. Né? Então, as cirurgias de câncer de próstata tinham uma incidência relativamente alta de sangramento, necessidade de hemotransfusão, um risco razoável de incontinência urinária, que é ficar dependente de fraldas, absorventes, e um risco razoável de impotência sexual. Desde então, a medicina vem tentando evoluir, a gente foi para a laparoscopia, que é quando você faz pequenas incisões e consegue ter acesso à pelve ou a qualquer região do abdômen para fazer a cirurgia por laparoscopia. E os americanos, em 2002, mais ou menos, 2001, lançaram o que a gente chama de cirurgia robótica, que é uma cirurgia por vídeo, mas que é do robô, que é a visão do cirurgião em 10 vezes, torna ela tridimensional e faz os movimentos serem mais precisos. Com isso, os resultados da cirurgia de câncer de próstata têm sido cada vez melhores. Né? Eu hoje tenho uma alegria muito grande de estar treinando 14 cirurgiões aqui de Salvador, um cirurgião de Minas, um cirurgião de São Paulo, para poder avançarem na cirurgia robótica. E uma das grandes vantagens da cirurgia robótica é que ela é uma cirurgia onde o cirurgião pode treinar na realidade virtual, sem precisar aprender em pessoas, né? Como a gente faz na maioria das residências médicas. Na robótica, ele treina em realidade virtual e depois ele põe na prática do paciente o que ele aprendeu. E com uma visão muito diferenciada e muita precisão nos movimentos. Então, isso é seguro do ponto de vista oncológico, ou seja, cura igualmente a cirurgia aberta e melhorou sobremaneira o tempo de recuperação, reduziu o sangramento e tem um benefício potencial em melhorar os resultados de função erétil e de continência urinária. Então, é um grande avanço na medicina. Hoje, a gente opera um paciente com câncer de próstata numa sexta-feira, no sábado ele está almoçando em casa, com 7 dias ele está dirigindo, com 15 dias ele está fazendo Cooper na orla e com 30 dias ele está levando a vida normal. Tá? Então, a cirurgia robótica ainda não chegou na era da cirurgia teleguiada, que é você operar com cidades de distância, estados de distância. A gente já está muito perto disso. Hoje o paciente fica a alguns centímetros de distância do cirurgião, a gente fica num console, aqui a alguns centímetros, a gente coloca a cabeça nesse console e consegue ter uma visão diferenciada do que acontece dentro do paciente. E lá ao lado do paciente tem um cirurgião que é muito importante, que é treinado, que fica dando suporte, colocando dispositivos que a gente precisa para dentro do paciente e ajudando durante a cirurgia de maneira geral. Então, a cirurgia robótica é um grande avanço. O maior inconveniente da cirurgia robótica é o custo, porque ainda é produzido por uma única empresa, ainda é um monopólio, tá? Mas já houve uma quebra de patente e há uma série de novas plataformas robóticas chegando no mercado e uma tendência a se baratear os custos da cirurgia robótica. Tá? Hoje já está muito mais barato, alguns pacientes já conseguem eventualmente operar integralmente pelo plano de saúde, mas ainda é uma realidade um pouco mais distante do SUS. E, inclusive, me preocupa, alguns hospitais do SUS, existem alguns rumores que alguns hospitais vão adquirir o robô, mas a gente tem que pensar nisso de maneira muito crítica, porque faltam ainda muitas coisas no SUS que talvez sejam mais essenciais do que a cirurgia robótica, que é uma coisa assim de refinamento, é aquilo que melhorou o que já era bom, digamos assim. Né? Então a gente tem que primeiro enfrentar aí grandes filas de doenças prevalentes que a gente tem, etc., para depois chegar com o robô no SUS. Mas eu acredito que com a quebra da patente, a gente vai ter uma série de robôs de diversas marcas, as coisas vão se baratear e a gente vai ter robô aí amplamente divulgado no SUS aí dentro de 5 anos. É o meu palpite. Que a cirurgia ainda tem um custo, mas os convênios geralmente eles têm arcado, porque o procedimento já está no rol da ANS, se não me engano. Não está. Não tá, Processo de integração no rol da ANS. Aí o que é que acontece? A maioria dos hospitais interna o paciente por laparoscopia e há uma cobrança
uma taxa aí em torno de 5 a 7 mil reais adicional ao paciente. Tá? Em vários hospitais de São Paulo, por exemplo, já há uma isenção dessa taxa e para alguns casos específicos aqui em Salvador a gente já tem essa isenção e o paciente consegue muitas vezes fazer só pelo plano de saúde mesmo. Interessante porque é uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida e deixa o paciente por menor tempo no hospital. Deveria ser uma coisa compensatória. Acho que os trabalhadores de saúde deviam enxergar isso, né? Porque o paciente não precisa ir para uma UTI para ficar em recuperação, vai para casa no dia seguinte da cirurgia. Então, eu acho que tem outras André, aplicações nele. Oi. vou deixar aqui uma crítica, porque eu não costumo me esquivar muito de polêmica, não. Eu falo o que eu penso. Quando eu cheguei a Salvador, há 4 anos atrás, existe um plano de saúde aqui, que é o Planserv, que é o plano do servidor estadual, que até hoje não tem sequer a cirurgia por vídeo no seu rol, que dirá a robótica. Então, ele entende que a cirurgia de câncer de próstata tem que ser só aberta. Só aberta. Ele não entende que tem que ser por vídeo. Eu aí trouxe um trabalho lá do Hospital AC Camargo, que é o Hospital do Câncer de São Paulo, mostrando que a cirurgia por vídeo, apesar dela ter custos por cirurgia um pouco maiores, ela reduzia muito os custos, porque o tempo de internação era 3 vezes menor, o risco de transfusão sanguínea era 3 vezes menor, o uso de analgésico era 3 vezes menor. Eu apresentei isso para os auditores, mas foi a mesma coisa que nada. Tá? E recentemente eu ouvi dizer que o Planserv está reavaliando isso e que vai inserir isso no rol. Mas aquela coisa do o burocrata, ele é treinado para dificultar, né? Ele não é treinado para raciocinar. Então a gente precisa de pessoas que vençam a burocracia, que raciocinem em prol do paciente e principalmente em prol de si mesmo. Né? Quando uma operadora de saúde nega uma tecnologia a um paciente, além dela incitar o paciente a se sentir mal assistido, ela muitas vezes oferece uma coisa de pior qualidade, gera maior insatisfação e acaba tendo mais custos em última análise, entendeu? Então a gente precisa promover esse debate, promover discussão e promover essas mudanças. Eu acredito que a cirurgia robótica vai chegar um dia para ser uma coisa mais acessível e esse caminho não está longe, não. Mas além disso, aqui também, a minha crítica contigo em relação a alguns convênios, citado o Planserv, também eu compartilho dessa dificuldade que você tem de negociar com planos que não enxergam pessoas, eles enxergam cifras, enxergam, eu vou gastar menos com isso, não importando a consequência. E a cirurgia robótica, Nilo, ela também se aplica a outros campos além da urologia? Você tem, aqui na Bahia, existe também um trabalho de menor impacto em outros campos cirúrgicos, em outras áreas cirúrgicas? Sem dúvida, André. A cirurgia robótica melhora a visão, melhora a precisão. Em todo lugar que você for acessar uma cavidade de maior complexidade, ela é útil. Então, vamos lá. Aqui na Bahia, a gente tem um pioneiro em cirurgia robótica na ginecologia, que é o Dr. Marco Travessa, que opera da show aí, trata mulheres que sofrem com endometriose, mil médicos até descobrirem que tem super e para tratamento de endometriose, tratamento de mioma, esterectomia. Então, a ginecologia é um campo muito aplicável para a cirurgia robótica. Coloprol Ramon Mendes, que é um estômago. Mais recentemente, até mesmo cirurgias de cabeça e pescoço, câncer de tireoide tem sido tratado, cirurgia de pulmão, como o doutor Pedro Leite, que é um fera aqui em Salvador também, que foi do HC São Paulo, cirurgias de câncer de pulmão, a cirurgia robótica tem ajudado muito. Então, tem ganhado espaço aí amplo em todas as especialidades médicas. A cirurgia robótica só não é mais utilizada porque existe o fator custo e, como eu disse, com a quebra da patente recente, nós temos aí previsão de chegada de um robô que se chama Versa, que vem da Europa. Temos aí previsões de chegada de robô da Medtronic, Google, Johnson. Então o mercado vai ser inundado de tecnologia, o que é excelente para a gente, paciente, consumidor, ter mais oferta, mais opções, mais competição, menores custos. E menor risco aos pacientes, que é uma coisa que eles temem, né? Hoje eu fiz um levantamento, né? Nas últimas 300 cirurgias robóticas que eu pude realizar, o tempo médio de internação foi de 17 horas.
né? Então, é praticamente uma cirurgia de hospital dia. O paciente vai embora super Uhum. rápido. Muitos não usam sequer dipirona, que é a medicação que a gente deixa para dor, entendeu? Então, realmente é uma recuperação muito acima da média. Já vi aqui na nossa live alguns pacientes que foram operados e são testemunhas aí vivas de como vai bem, né? E já temos aí quase 20 anos de cirurgia robótica no mundo, né? Então, é uma tecnologia já bem consagrada. Isso é fantástico. Então, a gente começou a live falando sobre os problemas do homem, e já chegamos também aqui a cirurgia, os avanços da medicina para esse setor. Então, não, estamos já entrando na reta final da live. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas não por culpa nossa, mas por culpa do próprio Instagram. A gente vai deixar essa live salva para depois a gente, quem quiser assistir, é importantíssimo divulgar. Nilo, me dá uma recomendação, assim, para mim não, mas eu digo assim, você está me vendo aqui, mas se você pudesse estar à frente de um homem hoje, o que você faria e falaria para esse cara para ele se conscientizar de uma vez que não há risco nenhum, não é nenhum problema ele ser é, avaliado por um urologista? Qual a palavra que você faz para poder tirar esse estigma? Primeiro, eu queria concluir dizendo assim, existe uma diferença entre prevenção e diagnóstico precoce. A gente confunde um pouco isso. Prevenção, você, homem, você, mulher, é cuidar da saúde, é ter bons hábitos, é não ser sedentário, é se alimentar bem, é diminuir a ingesta de gordura saturada, é diminuir a ingesta de refrigerante, que é uma porcaria, não serve para nada para a saúde, é diminuir a ingesta de fritura, é diminuir o consumo de substâncias tóxicas, como cigarro, álcool em excesso. Isso é prevenção. Quando você tem uma postura saudável, você evita o desenvolvimento de tumores, o desenvolvimento de câncer e uma série de outras questões. Diagnóstico precoce é alguns tumores, por mais que você tome uma conduta adequada em relação à prevenção, em relação a se cuidar, alguns tumores vão acontecer. Infelizmente, isso acontece. A gente ainda não chegou na era onde a gente consegue atuar de maneira a interferir na genética, no genoma e evitar que tumores se desenvolvam, né? Então, a gente precisa, se a gente sabe que alguns tumores vão acontecer e o câncer de próstata comete 1 em cada 8 homens, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Então, você, homem que está me ouvindo, você, mulher que tem um homem, você, homem que tem outro homem, o conselho é o seguinte: você precisa se cuidar. Essa é a melhor maneira de você evitar o sofrimento. Eu, que sou uro-oncologista, que vejo o homem com câncer de próstata em fase final, em fase avançada, eu sei como é difícil ter que chegar e arrancar os testículos de um homem que está com a doença espalhada, porque essa é a maneira de conter a doença. De ver um homem com dor por metástase óssea, porque se recusava a fazer o toque retal. Então, você, homem, se cuide, procure um médico, vá lá bater um papo, vá lá conversar sobre como é que está a sua vida sexual. Não precisa ir só num urologista, não. Vai num clínico geral, vai num generalista, faz seus exames de sangue, vê como é que está a sua pressão arterial, conversa um pouco sobre sua dieta. Será que você se alimenta bem? Será que é saudável comer miojo, comer coxinha 3 vezes por semana? Vai conversar com o nutricionista, busca cuidar um pouco de sua saúde. Porque quando você cuida de saúde, você envelhece melhor, você tem mais qualidade de vida e você tem um fim de vida mais digno. Infelizmente, as pessoas que se negligenciam, que não cuidam da sua saúde, vão sofrer mais. E o que a gente quer com campanhas como essa é justamente evitar isso para o maior número de pacientes possível. Sensacional, posição maravilhosa de esclarecimento das populações é uma grande é o diferencial dos bons médicos como o Dr. Nilo que briga esse cara briga pela saúde, ele é um defensor nato, sou testemunha disso, de ser que não é, apesar de somos colegas, mas assim criamos um vínculo de amizade, de confiança, de que é digno de aplausos e respeito. Dizer que você também parece nutricionista. Digo, na verdade, todos os médicos que Tentando, você parece a mim nutricionista. tô focado na minha aqui, tô tentando passar a mensagem do meu mindset aqui atual. Mas assim, a medicina funcional ela tem se desenvolvido muito. Assim, a questão da alimentação, eu também lido muito com isso da psiquiatria, recomendo alimentação mais saudável para
melhorar quadros depressivos, quadros ansiosos. Você colocou um dos maiores venenos que a gente tem, o açúcar. Ele falou refrigerante, mas eu falo, o açúcar é o maior veneno que a gente pode encontrar. Então, porque ele favorece a obesidade, hipertensão, aumenta o risco de tumores. Então, um veneno. Poder não ingerir açúcar seria bem melhor. Claro que ninguém vai tirar. Se vou contar o apelido que botou nele, eu não. Eu Você botou, boto sempre assim, o Salvador. você Não é botou o Salvador. Não, eu boto assim, o apelido que eu botei você carinhosamente, esse final de live a gente descontrai um pouquinho, que já é um momento assim, todo mundo já aprendeu e tá aqui, eu boto assim que Dr. Nilo é o meu terrorista, é o meu personal terrorista. Porque ele vai tocar terror, tem que fazer exame para amanhã. Eu digo, calma, calma, calma. Já saiu do consultório, quando eu disse que estava começando a me tratar, e Nilo tem que fazer amanhã, procure não sei quem. Para Nilo não existe amanhã, tem que ter hoje, resolver. Isso é maravilhoso para o médico, porque ele não deixa adiar problemas, tem que tratar, então tratar hoje. Então não tem. Eu lembro que eu fui fazer cirurgia, Nilo chegou para mim aqui, não se preocupe, meu amigo, eu vou arranjar a melhor equipe do mundo para estar na sala de cirurgia. Só vou colocar os melhores comigo lá para poder abrir seu abdômen, tirar esse tumor renal aí, tirar esse rim que eu tive que tirar. E, aliás, Nilo, só uma fofoca pública aqui. A minha função renal hoje é melhor do que antes, quando eu tinha 2 rins. Acredita nisso? acredito. Minha creatinina é mais baixa, minha ureia é mais baixa Era do que quando eu tinha 2 rins. descarado, largar, cuidado, mas tomou juízo. Não é juízo, é a minha Milena que me dá juízo, porque se depender de mim aqui é festa. Nilo, eu tenho a agradecer imensamente a sua participação. A gente, esse mês, dedicando mesmo muita postagem, muitas lives, eu tenho até vou fazer eu não devia nem anunciar hoje aqui, mas já vou me precipitar e eu estou apenas fechando a data com ela, que é a professora Carmita Ábido. Não sei se você conhece, Nilo. A Carmita ela é a maior pesquisadora de sexualidade no Brasil. Ela conduziu o maior estudo nacional sobre sexualidade Legal. e os tabus nos homens. A doutora Carmita é ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e atual vice-presidente da Associação Médica Brasileira e é professora titular da USP. Então, é uma pessoa qualificada para estar com uma agenda muito cheia por causa do Novembro Azul. E eu estou tentando apenas uma data com ela. Nilo, foi um imenso prazer estar contigo aqui, imenso prazer a todos nós aqui a conhecer. Suas considerações finais aqui e essas recomendações para todos que aqui assistiram e que vão assistir depois, quando tiver gravado. Prazer foi meu. Acho que minha mensagem eu já deixei. Espero que tenham gostado. Se cuidem. As mulheres precisam se cuidar, como sempre. Então, já é cultural da mulher se cuidar. Então, estimulem aquelas pessoas que você conhece a se cuidarem também, a procurarem atendimento, bater um papo e seguir em frente. Tá? Novembro Azul não é só câncer de próstata, é conscientização sobre a fragilidade do homem. O homem é frágil. O homem precisa de apoio, o homem precisa conversar sobre seus problemas, precisa cuidar da sua saúde como um todo. A gente não tem diferença nenhuma em relação à mulher. E a gente precisa se cuidar e precisa criar esse tipo de conscientização. Esse tipo de campanha é muito útil nesse sentido. Tá bom? Um grande abraço, André. É uma satisfação muito grande ver você aqui hoje comigo, cheio de vida, cheio de energia. Isso aí é combustível para mim seguir em frente também. Viu? Um forte abraço e uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Valeu, obrigado aí a todos pelas mensagens. Um abraço especial à Milena, que é sua esposa, que está aqui, é uma parceira muito grande para você. Eu sei que foi uma pessoa muito importante em sua vida e é fera aí, uma grande psicóloga. Viu? Um abração a todos. Então, com certeza. Então, com a força do Arcanjo Miguel e o carinho da irmã Dulce, do querido Nilo também é devoto, trabalha na obra social de irmã Dulce, entendeu? Com a força do Arcanjo Miguel e com o carinho e afeto da nossa querida Dulce dos Pobres, da Bahia. A gente se despede por hoje. Semana que vem temos live, vou definir apenas data. E, aliás, terça-feira tem uma live, inclusive não aqui comigo, no meu perfil, mas no perfil Conversão Saúde. Pode também seguir o Conversão Saúde, assim também como seguir o Nilo nos nossos Instagrams, mas assim, Conversão Saúde, semana que vem a gente tem uma live bem interessante. Eu sou convidado para falar sobre espiritualidade e o processo de recuperação das doenças. Então, é bem legal e isso é bem interessante. Turma, obrigado.
Um pela abraço, meu audiência. amigo. Boa noite. Tchau, tchau. Agora, antes de ligar, esqueci de pedir às pessoas aqui, que eu peço aqui, estou com 2 minutinhos ainda de coisa, eu peço para agradecer, doutor Nilo, em forma de coraçõezinhos que vão subir na tela agora aqui para você, Nilo. Eu quero que vocês botem o dedo ali, sem pena, aperta e deixa, no coração, aperta e deixa, que o Nilo merece dedicar aqui, estou só esperando, pronto, a sua chuva de corações, que eu sempre peço no final para todo mundo agradecer. A gente fica assistindo, não fala nada, mas aí é a prova. Eu achei pouquinho, tem um pouquinho mais aí. Tem, gente, bota isso, isso. Ele merece muito. Recebido todos os corações, meu amigo. Muito obrigado, viu? Um Muito abraço aí carinho, também no seu coração. Tudo de bom. Nos falamos em breve. com certeza. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, Um turma. abraço. Tchau, tchau.